Então, pessoal, vamos para a segunda parte aqui sobre o neocolonialismo. Ó, eu estava falando para vocês das inovações que teve durante a segunda revolução industrial, né? Vou aproximar aqui para mostrar para vocês, ó. As principais delas foram essas aqui, ó. Novos processos de fabricação de aço. O aço, na verdade, ele não existia muito, não era o ferro, e o ferro não é tão existente como o aço. O que é o aço? O aço é o carvão misturado no ferro, que dá o aço, que ele tem uma liga muito mais forte, capaz de aguentar estruturas de prédios. Aí que começam os grandes arranha-céus, né? A partir de 1850, porque o aço é introduzido nas construções como uma estrutura. Bom, e ele permitiu também construção de pontes, máquinas, edifícios, trilhos, que ele percebeu. Os automóveis surgem um pouco depois disso, os primeiros protótipos de automóveis surgem lá para 1850. E aí começa o motor a combustão, que depois eu explico isso. Ó, desenvolvimento técnico e produção de energia elétrica. A energia elétrica começa a ser utilizada nesse período, é o período que começa a ser utilizada a energia elétrica. A invenção da lâmpada incandescente como consequência direta aqui da energia elétrica que estava sendo desenvolvida. E aqui, ó, também, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Desculpa. Tem vários, né? Eu só estou citando aqui rapidamente para vocês terem ideia que inovações, as principais, né? Porque são várias, né? Invenções dos meios de comunicação. Telégrafo. O telégrafo começa a ser inventado nessa época, que permite o contato a longas distâncias. O telefone, por Alex Graham Bell, também começa a ser desenvolvido nessa época, né? No final do século XIX surge o telefone. A televisão não, a televisão um pouco depois. O cinema, sim. O cinema surge através dos irmãos Lumieres, que eles começam a desenvolver o cinema. As primeiras imagens de cinema causam um grande impacto na sociedade. A pessoa se captar uma imagem em movimento, não tinha isso, né? É uma coisa fenomenal. Era como se hoje eu captasse eu esqueci o nome daquele negócio que você faz. Bom, enfim, deixa pra lá. Ó, avanços da química. Com a descoberta de novas substâncias, a descoberta do multiaproveitamento do petróleo, o petróleo começa a ser utilizado nessa época, final do século XIX. O petróleo dá um boom, porque é o motor a combustão, né, que é feito a gasolina a partir do petróleo. Seus derivados como fonte de energia, lubrificantes, surgimento dos plásticos. O plástico surge nessa época. Antes do desenvolvimento do petróleo não tinha plástico, né? Engraçado a gente pensar nisso, que o plástico é um material muito recente. Desenvolvimento de armamentos como canhão, metralhadora. A metralhadora começa a ser desenvolvida lá para 1870, os primeiros protótipos, e aí ela surge na Primeira Guerra Mundial como uma forma de matar devastadora, a metralhadora, né? Que a gente vai falar isso também em um outro momento. A descoberta do poder explosivo da nitroglicerina, que conseguiam fazer grandes explosões, conseguiam abrir caminhos para as estradas de terra, adentrar o território africano e o território asiático também, né? E também surgiram os primeiros antibióticos, as vacinas, que permitiam que eles controlassem as doenças que eles poderiam contrair no território africano. Principalmente os antibióticos, né? Que tem todo um poder de melhorar a sua saúde. Bom, vamos lá, ó. Aqui está um pouco como é que os europeus dividiram o território africano. Se você perceber, quando você vê aqueles africanos jogando lá na Copa, você percebe que alguns falam o cara na África, mas o cara de Camarões, eles moram na África, mas eles falam francês, não é? Eles não falam francês, os camaroneses, se eu não me engano, eles falam francês. Os angolanos, nossos irmãos angolanos, eles falam português. Como é que eles falam português se eles são da África? Por causa disso, olha só. Ó, Angola. Angola fica aqui. Era uma posse portuguesa. Já bem antiga, já antes desse processo já. Então, Portugal controlava todo esse território aqui, ó, que hoje é Angola. Moçambique, que fala português. Os moçambicanos, nossos irmãos moçambicanos, também falam português. Ó, esse aqui é um território português também. Por isso que eles falam português. Aqui, ó, África do Sul foi colonizada pelos holandeses, pelos ingleses, mas depois os ingleses mais que ficaram por ali, por isso que na África do Sul eles falam inglês, né? E aqui você tem outras regiões também, ó, o Congo belga aqui que acontecia aquelas atrocidades lá que a gente estava falando, né?
E aqui, ó, tá, ó, por exemplo, tem um mapa aqui, tá falando, ó, a Inglaterra dominava quase tudo isso aqui, ó, da África, ó. A maior parte do território, a Inglaterra que dominava. O Egito estava sob a tutela da Inglaterra. A França dominava essa grande parte aqui, ó. Inclusive a Argélia, que fica aqui, onde nasceu o Zinedine Zidane, grande craque, né? Ele não nasceu na França, ele nasceu na Argélia. E era um território francês aqui, ó. Até 1960, mais ou menos, se eu não me engano, era um território francês, essa parte da Argélia. A Tunísia aqui também, acho que a Tunísia está mais pra cá. E vários territórios aqui, né? Vamos passar aqui pro próximo. E aqui está a divisão da África dos países, como é que é a divisão hoje, né? E aqui, de novo, ó, tá as legendas aqui, ó, Inglaterra, aqui, como eu acabei de mostrar aqui para vocês. Ó, aqui tá um pouco para vocês, para ilustrar para vocês, um pouco de uma imagem de uma dessas guerras, né? O exército inglês tinha essa roupa nessa época, né? Esse chapéuzinho estranho aqui, tá vendo que já tinha arma de fogo, né? Dos dois lados, porque o outro lado também tinha, mas não tinha o mesmo poder bélico que os ingleses. E a roupa vermelha do exército britânico, que é bem... E aqui a roupa dos africanos, né? E as armas que eles usavam principalmente. Esse cara aqui, que a gente pode chamar ele de um palavrão bem feio, porque ele é um grande miserável. Esse cara, pra não poder falar aqui um palavrão maior, né? Esse aqui é o Leopoldo II, o rei da Bélgica nesse momento. Ele que é um dos grandes caras que fez essa política nefasta de matar as pessoas, de amputar a mão de crianças. Inclusive, ó, vamos ver aqui até isso, ó. Olha que coisa mais medonha. E os caras tiravam foto, né? Porque nessa época já tinha as primeiras fotos, né? 1880 já tinha umas fotos já. Ó, quero que vocês acompanhem essa imagem, que ela é muito nefasta. Ó, aqui tá provavelmente um cara do Congo, aqui outro cara do Congo, aqui provavelmente um belga, que estava administrando lá, aqui. E na mão dele, não sei se vocês perceberam, tem uma mão acabada de ser amputada por eles ou por alguém. E aqui uma mão pelo tamanho menor de uma criança. Aqui, ó, outra massacre, outra coisa nefasta que eles fizeram, ó. Cortaram a mão dessas pessoas e desse sujeito aqui, ainda cortaram o nariz e as orelhas. É uma coisa assim que eu nem vou me ater muito aqui, mas é importante mostrar essa brutalidade toda, como surgiu, né? Aqui está um pouco de como é que era o tamanho do Império Inglês, que era essa potência, né? Em 1920. Ó, você pode ver que eles dominavam grande parte da África. Aqui a Guiana, né? Que hoje é um país independente, também era colônia, tinha colônias aqui no Caribe. Aqui, ó, o Canadá, que era um país que tinha uma influência grande da Inglaterra, mas tinha uma autonomia maior. Aqui está a própria Inglaterra, fica aqui, né? Aqui está o Egito, aqui está onde é Israel hoje, aqui está a região do Iraque, que era uma possessão deles. Índia aqui, ó, e uma parte da Indochina aqui também. Aqui está a Austrália, que tinha a mesma autonomia que o Canadá tinha era uma colônia que tinha uma autonomia um pouco maior. Tem vários países aqui que se dá pra ver que ele até tinha. E aí, as Ilhas Malvinas aqui na Argentina, que até hoje a Inglaterra briga com eles para disputar esse pedacinho aqui, né? E eles tinham até os ingleses falavam que o Império Inglês é o império onde o sol nunca se põe, porque sempre o sol tá em toda parte, né? Bom, vamos falar das consequências disso tudo. Olha, a consequência maior foi porque os países europeus disputavam esses territórios. Você vê por que eles disputavam, né? Vamos repetir. Mercado consumidor. Porque você dominava uma nação africana, você tinha um monte de gente para comprar os seus produtos e você podia impor a eles que só comprasse os seus produtos. Outra coisa, mão de obra escrava, praticamente escrava, né? Baratíssima. Então você manda os caras extrair as coisas para você, explora o máximo possível as riquezas dos caras e como consequência também a matéria-prima, que já estava escassa na Europa, né, por anos de revolução industrial e precisava desse material. Então, para a indústria, e é claro, né, o capitalismo precisa, quem produz mais fica mais rico e fica mais poderoso. Logo, os países da Europa começaram a brigar. Até que teve a Conferência de Berlim que eles entraram num acordo, quem fica com o que aqui. Só que é o seguinte, a Itália
e a Alemanha eram países que eram pequenos povos separados com a mesma cultura, que se unificaram lá para 1860, 1865, e na disputa por esses territórios africanos aqui, eles chegaram tarde e ficaram quase sem território. E aí, gente, isso vai ser um dos principais motivos da Primeira Guerra Mundial. Tem outros também, mas esse é um dos principais. E outra coisa que é interessante a gente falar desse processo do neocolonialismo, que surgiu o seguinte, ó. Vamos pegar aqui um exemplo, ó, de uns caras que sempre tem várias guerras, né, na África. E um dos motivos, ó, isso é muito interessante a gente falar, né? Porque esse pessoal racista aí fala, os caras da África é tudo atrasado, os caras da... Mas uma das consequências da economia da África ser atrasada não foi nem a escravidão, foi isso aqui, ó. Porque eles ficaram sendo explorados pelos europeus durante muito tempo, que atrasou o desenvolvimento deles. Inclusive, hoje, tem muitas guerras entre os povos africanos por conta desse processo. Porque, por exemplo, os franceses, os belgas chegavam aqui, ó. Cadê o Sudão, ó? O Sudão aqui, ó, que foi colônia britânica. Eram vários povos que estavam nessa região, várias etnias, porque a África é bem diversificada em etnias, não é tudo a mesma coisa. Então, aqui o que aconteceu? Eles juntaram esse monte de povo e falaram assim, ó, vocês vão ficar quietinho aí, vocês não vão brigar e vocês vão me obedecer. E aí o que aconteceu? Juntou um monte de povo que não se dava muito bem, né, de repente. E aí, quando eles conseguiram a independência deles, depois da Segunda Guerra Mundial principalmente, o que aconteceu? Esses povos começaram a se guerrear entre si. Porque eles meio que disputando pelo poder, né? Isso atrasou muito o desenvolvimento dos africanos. Mas ó, o importante a gente verificar aqui é o fato que o imperialismo influenciou muito a Primeira Guerra Mundial, que é o próximo assunto da próxima aula. Tá bom, gente? Um abração pra vocês, tô com saudade de vocês. Tchau!